E se a agricultura não fosse uma guerra contra a natureza, mas sim uma parceria para acelerá-la? Pois é, essa é a ideia por trás da agricultura sintrópica, um conceito simplesmente revolucionário de Ernst Götz, que promete transformar terras degradadas em ecossistemas cheios de vida. Vamos mergulhar e descobrir como é que isso é possível. Olhem só para esta história. É contada pelo pesquisador António Nobre e é sobre a famosa tiririca, aquela erva que a maioria dos agricultores detesta. Mas para o Ernst Götz, ela era um milagre tecnológico. Guardem bem essa mudança de perspectiva. É a chave para tudo o que vem a seguir. Porque aqui o objetivo não é eliminar nada, mas sim entender a função de cada ser vivo no sistema. Essa pergunta vira de cabeça para baixo décadas de pensamento agrícola. Em vez de uma guerra contra a natureza, a agricultura sintrópica propõe uma aliança. A ideia é que cada planta, mesmo aquela que a gente chama de invasora, tem um papel fundamental para construir um solo fértil e um sistema cheio de vida. Ok, para entender a solução, a gente precisa olhar para o problema, certo? A agricultura convencional, no geral, simplifica os ecossistemas e isso leva à degradação. A agricultura sintrópica faz exatamente o contrário. Ela busca complexidade para gerar abundância. No centro disto tudo estão dois princípios opostos. De um lado, a entropia. É a tendência natural para a desordem, para a degradação, para a perda de energia. Pensem num campo arado e abandonado. Isso é a entropia. Do outro lado, a sintropia. É a força da vida que cria ordem, acumula energia e gera sistemas cada vez mais e mais complexos. Basicamente, a vida consegue vencer a entropia. E aqui está o ponto-chave. A agricultura sintrópica não depende de insumos como fertilizantes ou pesticidas. É uma agricultura de processos e de informação. Em vez de adicionar coisas, ela usa os princípios da própria natureza para criar sistemas que se fortalecem sozinhos com o tempo, sabe? Tal e qual como uma floresta. Então, para cultivar como uma floresta, primeiro temos de perceber como é que uma floresta se constrói. Ela não aparece do nada, já pronta. Pelo contrário, ela segue um plano ao longo do tempo e organiza-se de uma forma muito inteligente no espaço. A natureza tem um roteiro, quase como uma peça em 3 atos. Primeiro, a colonização. As plantas pioneiras, as mais corajosas, chegam para cobrir o solo pobre. Depois, a acumulação. À medida que elas vivem e morrem, criam a primeira camada de matéria orgânica, preparando o terreno para espécies mais exigentes. E, por fim, a abundância. O sistema atinge a maturidade, como uma floresta. O papel da agricultura sintrópica é acelerar drasticamente este processo. Além do tempo, há a otimização do espaço. Uma floresta organiza as suas plantas em camadas ou estratos, quase como os andares de um prédio. E qual é o objetivo? Capturar cada raio de sol da forma mais eficiente possível. Em cada andar, há plantas perfeitamente adaptadas à sua condição de luz. Isso permite que dezenas de espécies convivam na mesma área, não competindo, mas sim cooperando. Pensem nisto. A agricultura convencional trabalha maioritariamente em 2 dimensões. Já a sintrópica adiciona a altura, os estratos e o tempo, a sucessão. Esta é a grande virada de chave. Estamos a desenhar um ecossistema inteiro, não só a plantar em linhas retas. Para isto ficar bem concreto, vamos pensar numa fruta que toda a gente conhece, o abacaxi ou o ananás. A imagem que nos vem logo à cabeça é quase sempre a mesma, campos enormes a perder de vista debaixo de um sol escaldante. Mas será que este é mesmo o ambiente natural dele? A verdade é que este método de monocultura força a planta a viver em condições de muito estresse para as quais ela não evoluiu. O resultado? Precisa de mais fertilizantes, mais pesticidas para compensar. E muitas vezes dá frutos de menor qualidade, que acabam por cozinhar por fora com o calor antes de amadurecerem por dentro. Pois é, a resposta é não. O lugar natural do ananás é o subbosque, a crescer com a luz filtrada das árvores mais altas. Ao colocá-lo no seu estrato correto, num sistema sintrópico, ele simplesmente prospera, protegido do sol direto e nutrido pela matéria orgânica e pela umidade das plantas vizinhas. No fundo, estamos a respeitar a sua ecofisiologia. Ok, mas então, como é que o ser humano entra nesta equação para acelerar tudo isto? A principal ferramenta é a poda. Mas, atenção, não é da forma como estamos habituados a pensar nela.
quando uma árvore cai numa floresta, abre-se uma clareira e há uma explosão de crescimento, certo? A poda sintrópica imita exatamente este evento. Ao podar, não estamos só a dar mais luz, estamos a enviar um sinal hormonal de rejuvenescimento através da rede de raízes e fungos no solo. É incrível, todo o sistema responde, crescendo com mais vigor, é uma forma de comunicação. A teoria é fascinante, não é? Mas, e os resultados no mundo real? Será que funciona mesmo? Bem, os números do trabalho de Ernst Götz ao longo de décadas são simplesmente impressionantes. O primeiro número é 340. São 340 hectares. Esta foi a área de terra degradada na Bahia, no Brasil, que Ernst Götz e a sua família começaram a recuperar lá em 1982. A área era conhecida como Fugidos da Terra Seca. Hoje, o que era estéril tornou-se numa floresta próspera, com uma das maiores taxas fotossintéticas do bioma. O segundo número. Este talvez seja o mais poético de todos. 17. Este é o número de nascentes de água que tinham desaparecido da propriedade e que simplesmente voltaram a brotar depois de a floresta ser regenerada. A lição aqui é profunda. Um ecossistema saudável não produz só alimentos, ele produz a sua própria água. E, por fim, 120 toneladas. Esta é a quantidade de matéria orgânica que, em apenas 1 hectare, é podada e devolvida ao solo todos os anos. Lembrem-se, é uma agricultura de processos, não de insumos. O sistema cria a sua própria fertilidade, alimentando a vida no solo e construindo uma camada de humus cada vez mais rica. Como se pode ver, a agricultura sintrópica é muito, mas muito mais do que um conjunto de técnicas. Ela representa uma mudança fundamental na nossa relação com o mundo natural. Esta citação resume a filosofia na perfeição. A natureza não avança através da competição, mas sim através de uma complexa e gigantesca rede de cooperação. Ao desenhar sistemas agrícolas que espelham esta realidade, estamos a alinhar as nossas ações com os princípios mais básicos da vida. E é esta a questão que a agricultura sintrópica nos deixa. E se a agricultura puder ser um caminho não só para produzir alimentos, mas também para regenerar os nossos solos, a nossa água e a nossa própria ligação com o planeta? Um caminho, no fundo, de abundância partilhada.